Glória a Deus. Quem ministra no altar de Deus, e o altar de Deus necessariamente não tem que ser esse lugar. Quem ministra no altar de Deus, e o altar de Deus necessariamente não tem que ser esse lugar, mas o lugar aonde você ministra a palavra, seja na sua célula, seja no seu discipulado, seu evangelismo. Sempre quem ministra no altar de Deus tem que estar derretendo na presença dele, tem que estar sendo queimado na presença dele. A Escritura chega a dizer que nós, os ministros, e ministros, mais uma vez digo-lhes, não são aqueles que ministram aqui apenas, mas quando você ministra lá na sua empresa, que você naquele lugar está falando a palavra de Deus, olhe para cá, por favor, olhe para mim, e só para cá, não é para sua criança aí atrás, só para cá. Lá no seu lugar de trabalho, lugar de estudo, onde você dirige a palavra de Deus, ali você tem que estar queimando. A Bíblia diz que nós ministros, o texto fala assim, nós apóstolos, fomos colocados como espetáculo. E espetáculo aqui, no texto de Coríntios, não é um showman, não é alguém famoso. Espetáculo aqui é o ridículo. Aquele que ministra a palavra não pode ter medo de ser ridículo. Não pode ter medo de ser tido como tolo. Não pode ter medo. E isso só é possível se estivermos queimando. Se houver em nós esse fogo. Quando eu estou aqui para ministrar-lhes a palavra, eu devo dizer: Deus, transforma o ouvinte. Transforma cada ouvinte. Cada um de nós estamos aqui, cada um com a sua história. Cada um de nós estamos aqui com a sua realidade, com as suas frustrações, dificuldades. Então, a nossa responsabilidade é grande, porque eu preciso que Deus me use a ponto de falar com o pedreiro, com o pintor, com o mecânico, com o engenheiro, com o pedagogo, eu preciso que Deus fale, porque do contrário, a nossa reunião não passará de uma palestra. Eu gostaria tanto nessa noite, que cada um de nós perguntássemos para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Tem que haver diferença entre nós e os demais. Tem que haver diferença entre a busca que você tem para com Deus, esse buscar a Deus, e o buscar a religião. Hoje em dia, irmãos, a religião é igual um shopping. Tem para tudo que é gosto. Tem para tudo que é gosto. Para tudo que é pessoa. Então a gente tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Para que sejamos úteis, irmãos. Eu fico preocupado com aquele texto do Evangelho que diz assim: depois de termos feito tudo o que nos mandaram fazer, nós somos servos inúteis. Olha bem, depois de fazer tudo o que mandou a gente fazer, a gente fez. O Evangelho diz: somos inúteis. Como sair disso? Como sair disso? Ir além. Espera de você isso? Faça isso. Pediu para caminhar 1 milha? Caminhe 2 milhas, como Jesus disse. Presta atenção aqui, por gentileza. E se você não quer prestar atenção, as portas estão abertas, pode sair. Eu não quero que aqui seja mais um lugar onde você vai comer pelo ouvido. Precisamos colocar-nos diante de Deus, colocar-nos diante do Senhor, e ir além, irmãos. Você acha que quando vamos aqui fazer uma ilustração,
Acha que quando um empreendedor, um empregador, ele está olhando para o seu lugar de trabalho, ele vê pessoas ali, ele vai promover quem? O que apenas faz tudo direitinho? O que chega na hora certa e sai na hora certa? Ele está olhando aquele que vai além, irmãos. Aquela que vai além. Se assim é um homem insensato, imagina Deus, que sonda os corações. Eu ouvi alguém falando e dizia assim, Deus não vê a gente, Deus cheira a gente. Ele não olha para a gente, Ele não escuta a gente, Ele cheira a gente. Eu achei essa fala interessante. Ele não vê, Ele não escuta, porque afinal de contas, nós somos oferecidos em sacrifício. E até onde eu sei, no Antigo Testamento, sacrifício, ele era cheirado. É cheiro. Quando Deus nos aspira, Ele gosta do que sente? Ele gosta do que sente, irmãos e irmãs? Deus gosta do que sente, do que Ele cheira em nós? Porque todos nós temos os nossos álibis. Quando você tem um desconforto com a sua mulher, mas é por isso. Com o seu filho, é isso. Quando você briga com alguém, mas é por isso. Nós sempre estamos nos defendendo, mas foi por causa disso. É por causa disso. Somos cheios dessas coisas. Eu estou frustrado. Eu estou magoado. Quem deveria estar magoado era Jesus, porque Ele morreu pelo seu pecado. Morreu pelo meu pecado. Quem deveria estar magoado era Jesus. Ele não fez nada e morreu pelo seu pecado. Você fez tudo. Pode receber a cura e a restauração. Ele não fez nada. Então nós não temos o direito. Não temos o direito para estar magoado. Mas é o que mais nós ouvimos na igreja. Estou magoado. Ninguém lembra de mim, ninguém me vê, ninguém fala comigo. Que mané fala comigo, irmão? Mané me vê. A gente era perdido, você era perdido, era pecador, não tinha salvação, não tinha Deus. É assim que você e eu éramos. E não adianta você pôr na sua cabeça, agora eu sou certinho. Não é nada. Porque às vezes a gente se converte e começa a achar que pelo que a gente faz, a gente atrai Deus. Não tem nada a ver pelo que a gente faz, irmão. Nada a ver pelo que a gente faz. E Deus não está atrás de sabichões aqui, viu? Deus não está atrás de pessoas que entendem tudo. Deus não está atrás de pessoas que sabem tudo. Deus não está atrás. Então vamos perguntar para Deus: onde que eu estou errando, Senhor? Aonde que eu estou errando? Precisamos ser igreja, igreja do Novo Testamento, igreja, não igreja do Brasil, não igreja da moda, não igreja das tendências, mas igreja de Jesus. Igreja, precisamos. Só assim que a gente vai ficar em paz. Amém? Vamos continuar então Apocalipse capítulo 3. Vamos para a sétima igreja. Vamos ler e a gente conversa. Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular e abra lá o ícone da sua Bíblia, capítulo 3. Vamos para a sétima igreja. Sétima igreja, disse para vocês que Apocalipse não se lê cronologicamente. Não se lê Apocalipse achando que um capítulo desenrola no outro e ele é cronológico. Ele não é cronológico. Apocalipse é cíclico. Você lê, ele começa e acaba. Por exemplo aqui, essa parte aqui do capítulo 2 e capítulo 3 acaba aqui. Capítulo 2 e capítulo 3, primeiro ciclo de 7. O capítulo 4 começa outro ciclo. O 4 e o 5, e começa outro ciclo, 6, e fecha no 7. 7 ciclos de novo. É sempre de 7 em 7. Então quando você lê Apocalipse, não leia assim, de uma forma assim contínua. Ele é cíclico, sempre vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. Por isso, quando você lê o Apocalipse, antes de eu dar essa informação para você, você não entendeu. Aí a cabeça embola, porque não tem um livro mais cheio de símbolos do que Apocalipse. Você não entende Apocalipse se você for lê-lo literalmente. Você não entenderá. Você precisa conhecer Daniel e Ezequiel principalmente, que está cheio de símbolos. Está cheio de símbolos. Animais assim, tantas cabeças, com cara assim, com cara assado, com asa assim, com asa assado. O sol é assim, a lua é assim, a água é assim. Todas as palavras é uma simbologia.
Se você não entender o símbolo, você não vai entender a mensagem. Por isso alguns acham tão difícil. Mas assim, o que vale é isso. Você não lê cronologicamente, a palavra cronos quer dizer tempo, em ordem temporal, e sim de forma cíclica. Na verdade, o João escreve sempre assim. É a metodologia literária do João. Ele sempre escreve de forma cíclica. É o método dele, ao contrário do Paulo. O Paulo não escreve assim. O Paulo segue uma tendência. Ele vai ampliando, pá, até chegar ao final. João não escreve assim. O Paulo é um cara acadêmico. O Paulo é um cara formado. O Paulo sabe todas as regras literárias, os modos verbais, os tempos verbais. Paulo sabe tudo. João não. João é muito simples na sua escritura. Ele é muito simples. É assim que o Espírito Santo vai usá-lo. Lembrando que, muito embora é o João que escreve, a palavra não é do João. A palavra é do Espírito Santo. A Bíblia não é palavra de homem. A Bíblia Sagrada não é palavra de homem. Cuidado com isso. Não é palavra de homem. É a palavra de Deus que saiu através da boca de um homem. Porque Deus mandou que assim o fosse. Amém? Tudo bem? Vamos ler o texto. Apocalipse 3, a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. Sétima igreja, Laodiceia. Verso 14. Verso 14. Hoje eu estou lendo na atualizada, tá bom? Vai ser um pouco diferente da sua aí. Vamos lá, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, Jesus dizendo, que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestado a vergonha da tua nudez. E de mim compre colírios para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima igreja. É interessante também essa igreja. É a pior igreja, para falar a verdade. É a pior de todas, as 7. É a igreja de Laodiceia. Mas eu quero assim pensar um pouco com vocês. Vamos pegar a parte que ele fala assim: conheço as tuas obras, do verso 15, viu aí? Olha o verso 15, conheço as tuas, certo? E agora, vamos caminhar comigo, volte a folha para trás no capítulo 2, vamos pegar essas declarações, só as declarações do conheço. Volte um pouco a página no capítulo 2, veja comigo o verso 2 do capítulo 2, conheço as tuas obras, aí vem, tanto o teu labor, perseverança, e há um sem número de atributos aqui. Versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia, e tal. Verso 13, conheço
o lugar em que habitas, conheço onde está o trono de Satanás, conheço que você conhece o meu nome, não negaste o meu nome, conhece a minha fé, e tal. Verso de número 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, perseverança, e tal. Capítulo 3, meio do verso 2, o meio do verso 1: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto, ser vigilante, e tal. Capítulo 3, verso 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, você tem pouca força, guardou a minha palavra, não negaste o meu nome, tal. E agora nós lemos: conheço as tuas obras. E daqui para frente, não tem obras. Conheço as tuas obras. E assim, tão rápido como começa, acaba. O que vai falar aqui é o que eles têm que Deus não gosta. Mas o que eles fazem é a menor. Conheça as tuas obras. A brevidade disso, a maioria: conheço isso, conheço aquilo, você é assim, você é assado. Nessa igreja é assim: conheça as tuas obras, mas não enumera para nós claramente. Conheça as tuas obras. Quer dizer, eles fazem alguma coisa, mas não enumera, não tem muita importância falar. Para todas ele disse, ele numerou alguma coisa. Nessa ele não enumera, ele fala: conheço. Eles faziam alguma coisa, tinha alguma coisa prestado ali, mas não enumera. Isso aqui é uma coisa interessante que eu gostaria de pensar com vocês. A gente é muito tentado nessa capítulo 2 e 3, a gente é tentado a falar assim: a sétima igreja de Apocalipse, que é a pior que existe, vou provar para vocês já. A sétima igreja, ela representa o último período da humanidade cristã na terra, dos cristãos. A gente é tentado para isso, porque a gente vê a coisa piorar, e essa igreja aqui está lascada, está fria, está terrível. Olha bem como essa igreja é terrível. Aonde Jesus está? Aonde Jesus está nessa igreja? Dentro ou fora? Jesus está dentro ou fora? Dentro ou fora? Eu gostaria da participação de vocês. Dentro ou fora? Mais alto. Acorda aí, irmão, mais alto. Diga para o seu vizinho então: fora, irmão. É o único versículo que assim entrega, expõe. Nas demais, ele está por ali, no pátio, na calçada. Nessa aqui ele fala: eu estou fora. Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. E além de estar à porta, ele está batendo. Como quem quer entrar, mesmo a igreja sendo suja, ele quer entrar para curar, mas ele está na porta. É a única que ele fala assim: estou fora. Ele está fora da igreja. É a pior igreja. Então aí eu e você, nós somos tentados a falar assim: essa igreja representa o fim. Quando Cristo estiver prestes a voltar, quando estiver ali na hora H, a igreja vai ser assim, olha. Mas não é, você está enganado, não caia nessa armadilha, não caia. Na verdade, nós temos agora as 7 igrejas, talvez aqui dentro mesmo. Talvez aqui dentro, se nós fôssemos ler agora as repreensões, não vamos fazer isso agora, que ficamos tanto tempo pregando, né? As repreensões para cada igreja, a única igreja que não tem repreensão assim, é a igreja anterior, a Filadélfia, e a de Sardes, que não vai ter repreensão assim, muito assim, olha. A de Filadélfia nem nada, a de Sardes dá assim uma ensaboada. Não há repreensão para a de Filadélfia nenhuma. Então assim, nós temos todas as igrejas ao mesmo tempo. Por isso, presta atenção, por isso a gente tem que estar mais atencioso, mais vigilante. Você está me ouvindo ainda ou não? Hein, cristão, está me ouvindo ainda? A gente tem que estar vigilante, porque ao mesmo tempo eu posso ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a 7ª igreja. A gente pode ser uma delas. Tem as 7 aqui e tem as 7 aqui nessa cidade. As 7 estão aqui ao mesmo tempo. Agora, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai levar quem? Aquele que tem ouvidos para ouvir. Porque quem tem ouvidos para ouvir se conserta, que é o refrão das cartas. Nós já pregamos isso aqui já.
O refrão é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outro refrão é: conheça as tuas obras. Outro refrão é: ao que vencer. Nós temos aqui alguns refrões aqui. Quando Jesus vier, ele vai buscar esses que têm ouvidos para ouvir. Esses que têm ouvidos para ouvir. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos tentados, às vezes, a falar: essa aqui é a igreja coitadinha, é a igreja pobrezinha. E não é. Não caia nessa tentação. Mas vamos lá. Vamos começar. Eu falei que para você entender as cartas, dá para dividir assim: a identidade de quem está falando, não é? O que ele conhece, as repreensões que ele faz, as repreensões que ele traz para as igrejas, o diagnóstico de cada igreja. É assim que você vai interpretar. Você vai com quem está falando, aí ele se apresenta. Aqui no verso de número 14, ele se apresenta: estas coisas diz o amém. O que é amém? O que quer dizer amém? Sim ou fim. Amém quer dizer acabou, amém. Fim ou sim. Qual é a mensagem para essa igreja? Deu, já deu. Quando ele fala eu sou amém, ele está: estou julgando vocês, estou sentenciando vocês. Isto diz o amém. Dei para vocês chance, oportunidades, diz o amém. O sim e o fim. Outra coisa, ele fala assim: estas coisas diz a testemunha fiel. Por quê? Ele vai falar algumas, presta atenção, se tiver sono, fique de pé lá atrás, por favor. Quem diz aqui o amém? Outra identidade: a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, o que eu vou falar de vocês, eu sei que é. O que eu vou falar aqui de vocês é assim mesmo. Irmãos, é tão tremenda essa carta, essa igreja aqui. É a carta assim que Jesus vai pegar assim todo o contexto da igreja e vai falar quem eles são. É como se Deus chegasse assim, por exemplo, na Michele e falasse assim: Michele, eu já sei o seu CPF. Eu conheço a sua história com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Eu conheço, lá naquela esquina ali eu conheço. Ele vai falar isso para essa igreja, vou te mostrar já. Então, a testemunha fiel e verdadeira, o que eu vou dizer é verdade. Pastor, onde está isso? Vou te mostrar já. Então ele se identifica: o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É assim que ele fala, né? Qual o problema dessa igreja? Né? No verso de número 15: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. 16: assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz de vocês mesmos: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que é isso, isso e aquilo. Aí vem: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos. Olhe para cá. Por que Jesus usa essa simbologia? Você não é quente e não é frio. Vocês são mornos. Me diga uma coisa. Olha isso aqui. Veja isso aqui. Responda para você mesmo. Há prostituição nessa igreja? Há prostituição nessa igreja? Agora pode dizer sim ou não? Há? Me mostra onde. Da segunda carta até a quarta carta era cheio de prostituição. Tem prostituição aqui? Não, não tem nada de prostituição aqui. Tem impureza aqui? Nada. Tem falsos mestres aqui nessa igreja? Não tem. Tem falsos pastores aqui? Não tem. Não tem. Não tem falsos apóstolos, falsos pastores, impureza, prostituição, lascívia, que nas outras tinham. Mesmo na Laodiceia.
Mesma Filadélfia, aqui não tem. Tem heresia aqui? Na terceira, na segunda e na terceira, a gente fala lá fala do Balaão, e fala da Jezabel, que trazia falsos ensinos. Aqui não tem, nessa igreja. Não tem, irmãos. Eu queria que vocês agora fizessem assim. Porque é assim que a gente vai ficar espantado. Não tem. O que essa igreja tem? Ou o que ela não tem? Bom, o que Jesus vê? Porque o que ele vê não é muito importante. É o que ele vê e não fala pra gente. Eu quero falar aqui. Já é essa hora? Bom, então vamos. Pegando aquele gancho lá de eu conheço, sei quem você é, eu conheço vocês. Quando essa igreja, Laodiceia, essa cidade Laodiceia, é uma cidade riquíssima, muito, muito rica. Essa igreja, junto com Hierápolis e junto com Colossos, essas três cidades ficam na Turquia hoje, é Turquia. Nessas três cidades, em Hierápolis, era muito conhecido Hierápolis por causa das águas termais. Vinha gente do mundo inteiro, porque as águas de Hierápolis, que era três, é tipo o ABC. Aqui, o ABC, né? Sabe que o ABC são três cidades, né? Aqui eram três cidades, muito ricas. E Hierápolis era conhecido pelas águas termais. Colossos era conhecido pelas águas gélidas, pelas águas geladas. As águas quentes, elas eram curadoras. As águas frias também eram curadoras. Curadoras mesmo, não é porque tinham poder não, é porque a temperatura, aquele choque fazia com que ela curasse. A pessoa ficava relaxada. E havia cura. Havia cura naqueles lugares assim, coisas na parte físicas, curas terapêuticas, o bem-estar, e assim acontecia. Vinha gente do mundo inteiro. Agora veja, águas termais aonde? Hierápolis. Águas frias aonde? Colossos. A água que vinha para Laodiceia, qual que é a mistura de quente com o frio dá o quê? O que o pastor quer dizer com isso? Olha aonde Jesus vai buscar uma fala para ensinar o povo. Eles não tinham água potável, eles não tinham. A água deles, eles não aguentavam beber, eles não suportavam a água deles, porque eram águas mornas. Eles mesmos não aguentavam aquilo. Eles tinham que trazer água de fora para eles. Eles mesmos vomitavam. Jesus pega a palavra deles e fala para eles, como vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos, do mesmo jeito que vocês sentem ânsia de vômito por causa da água de vocês, eu também sinto ânsia de vômito pela prática de vocês. Deus, às vezes os irmãos ficam irritados, às vezes com os pregadores aqui, porque às vezes Deus nos usa e a gente fala justamente aquilo que você fez hoje. Você deveria louvar a Deus por isso. Às vezes Deus pega aquele negocinho, aquela olhadinha, aquele detalhezinho e pá, bota na boca do pregador. O pregador nem sabe o que está falando e você fica, e às vezes você fala assim, contaram para ele. É Deus falando com você, você deveria ficar feliz. Outra coisa, é uma igreja rica, porque a igreja de Laodiceia, então a geografia dela as ajudava. A Colossos e Hierápolis e Laodiceia, eles eram privilegiados. Por exemplo, o maior centro bancário estava em Laodiceia. Por isso que vai falar do ouro deles. O ouro deles era o melhor ouro que tinha.
Era o melhor ouro que tinha. Houve um terremoto lá naquela cidade, naquela região, houve um terremoto. Virou nada, nada. Colossos foi exterminado por causa do terremoto. Hierápolis foi exterminado. Laodiceia era tão rica que ela se reedificou sem pedir dinheiro para Roma. Sem pedir dinheiro. Tão rico que eles eram. E dentro da igreja havia esses ricos e milionários. Ricos e milionários. Era um centro. Quando eles falam aqui assim, olha, eu aconselho vocês que comprem de mim vestiduras brancas. Sabe por quê? Olha o que Jesus está usando. Lá era o maior centro da indústria têxtil da época. As roupas, todas as roupas vinham de lá. Eram especialistas nisso. Era um grande centro oftalmológico. Lá tinha um colírio que era do pó de frígio, que curava para quem tinha problema de visão. Era um grande centro oftalmológico eles tinham. Eles eram ricos mesmo. Jesus pega esse gancho. E aí ele vai falar assim, olha, no verso de número, ele vai dizer assim no verso 18: aconselho-te que de mim compre o quê? Ouro refinado pelo fogo. Porque o ouro deles era ouro famoso. Para o ouro de vocês, para mim não vale nada, ele está dizendo. Ele diz assim: vestiduras brancas, a fim de que se vista e não seja manifestada a sua nudez. A roupa que vocês fazem aí, que é conhecido no mundo inteiro, para mim não vale nada. Ainda no verso 18: e que compres colírios para ungir os teus olhos. Porque o colírio que vocês têm aí não vale nada. O colírio que vocês têm aí não presta para nada. E aí ele diz que eu pulei de propósito para vocês aqui. Eu pulei de propósito. O versículo 17, no finalzinho: pois vocês dizem, eu estou rico, eu estou abastado, não preciso de coisa alguma. E vocês nem sabes que és o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele pega o contexto geográfico, o contexto comercial, o contexto medicinal, o contexto do marketing. Ele pega tudo isso. Todo mundo conhece vocês por causa das águas termais, né? Das águas geladas. Todo mundo conhece vocês porque vocês têm colírio para fazer o povo ver. Todo mundo conhece vocês porque as vestes, os tecidos, as roupas que vocês tecem são maravilhosos. Aí Deus fala assim: vocês nem sabem que vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, são cegos, vocês estão nus, fazem roupa, mas não se vestem, têm ouro, mas não são ricos, têm remédio, mas continuam doentes. É essa a lição. E aplicando para nós aqui, irmãos, aplicando para nós, o que para você é tão importante, o que para você é tão importante a ponto de chutar Deus para fora? Vou perguntar de novo. O que para você é tão importante a ponto de chutar Deus para fora da sua vida? Mas eu não chuto, como não? Irmãos, servir a Deus é só Deus. Não dá para você isso e isso. Não dá, filho. Não dá para ser, não dá. Não, dá para eu fazer aqui um esquema aqui, uma equação aqui, eu fico com o Senhor e fico com isso. Dá não. Estão te enganando. Então, o que para você é tão importante a ponto de chutar Deus para fora, de chutar Jesus para fora? A internet? O seu carro? O seu filho? Filho, pastor? Lógico que filho, meu irmão. Lógico que é. Se filho não expulsasse Deus, nunca teríamos na Bíblia uma história de Isaac com Abraão. Nunca teríamos. Esposa, namorado, namorada.
O que para você é tão importante a ponto de chutar Deus para fora? Ou você acha, sinceramente, que dá para você negociar? Eu vou negociando aqui. O pior viciado, irmão, é aquele que fala, imagina. O pior viciado é aquele que fala, não, está tudo sob controle. Todo mundo que falar para você, está tudo sob controle, desconfie. Desconfie. Essa igreja aqui, ela se sente. Ela diz dela mesma, eu não preciso de nada, eu estou abastada, não tenho necessidade de coisa alguma. Para a igreja anterior, Jesus diz para ela assim, você é forte, você é rica. Para as igrejas anteriores, vocês são ricas. Para essa ele fala, vocês pensam que são ricos, mas são pobres. Vocês pensam que enxergam, mas são cegos. Alguém pensa que, né, ao contrário do conhecimento, é a ignorância. Ao contrário do conhecimento, irmãos, sabe o que é? É achar que conhece sem conhecer. E isso quem falou foi esse cara que ganhou aí, esse cientista que ganhou agora o Oscar agora aí. Ele disse isso, porque de repente você não aceita isso de mim, né? De repente eu falando isso não aceita. Mas quando você vê assim, um cientista premiado, prêmio Nobel, você aceita. Ao contrário de conhecimento, não é ignorância, porque o ignorante sabe que é ignorante. Agora, pior são aquelas pessoas que acham que tem conhecimento, mas não tem, e está convencido que tem. Vai ensinar essa pessoa que acha que sabe? Não consegue. Pessoas que acham que sabe não é ensinável. Às vezes na Bíblia, Deus permitia que o povo chegasse às últimas, até que eles pedissem socorro. Esse povo aqui, essa igreja, acha que sabe, acha que enxerga, acha que tem, acha que pode, acha que vai, acha que sobe. Sabe, irmão? Você deveria, você esposo, esposa, filho, filha, empregado, empregada, patrão, patroa, olhe para mim, você deveria no seu coração, você deveria pensar na possibilidade de você estar equivocado, seja na área dos vícios, porque todos nós temos tendência ao vício. Nós não temos as mesmas tendências aos mesmos vícios, mas nós temos. Essa igreja aqui tem dinheiro, tem remédio, tem lazer, tem fama, e Jesus diz, pobre, infeliz. Irmãos, se não for a pior palavra para dizer para alguém, é uma das piores. Seu infeliz. Não vou nem pedir para vocês brincarem com o seu irmão, que dá até vontade de brincar, mas eu acho uma palavra tão feia. Seu infeliz. Porque o infeliz tem a ver consigo mesmo. Seu infeliz. Eu acho isso terrível. Nem sabe que é miserável. Outra palavra terrível. Não sabe que você é um miserável. Gente, como é que alguém rico, como é que você vai convencer de que isso é miserável? Por isso, Jesus está fora. Então eu gostaria que você pensasse na possibilidade de você estar se apegado tanto a uma coisa, a ponto de chutar Jesus, seja o seu sentimento. Estou cansado de ver pessoas com álibi, com desculpas. Elas querem fazer X coisa, mas não pode fazer X coisa, a menos que tenha um álibi. A menos que tenha um álibi que o justifique, o que justifique aquela ação. O cara quer dar um pé na esposa ou no esposo e fica procurando por quê. O cara quer vagabundar, não aguenta mais trabalhar, está procurando um álibi. O cara quer, seja qual for o álibi, pode ser espiritual, para orar mais, para orar mais. Outras coisas, não consigo pensar em mais nada agora. Mas essa igreja,
Eles gostavam, olha, vou repetir aqui para encerrar, não eram impuros, não havia prostituição, não há nenhuma correção teológica, não tem uma bronca sequer teológica. Teologicamente, ó, bonitinha teologicamente. Não tem heresia. Agora, pastor, o que é que eles... Falta para eles que Jesus não falou. Não tem fervor. Porque uma igreja que não tem impureza, prostituição, lascívia, promiscuidade, mentira, engano, heresias, não tem nada disso. O que está faltando? Fervor. Primeiro amor. Sabe aquela da primeira igreja? Primeiro amor, fervor, zelo, entusiasmo. Eu gosto de Jesus, eu quero Jesus. É isso que falta. Eu já falei para vocês aqui há uns meses atrás. Os pecadores não vêm para Cristo, não é por causa de Cristo, é por causa de nós. Os perdidos não vêm para Cristo, não é por causa de Cristo, é por causa de nós. Sim, nós. É sempre por causa de nós. Porque quando a gente abre a boca, é para falar assim, é bênção sobre bênção. É bênção para nós. É maravilha. É só bênção. Que mais é bênção, rapaz? Irmãos, leia o Evangelho procurando bênção na boca de Jesus. Vai, procura. Irmãos, nós somos seguidores de Jesus ou de João Batista? Será? Irmãos, qual o personagem na Bíblia que era o inverso de Jesus? Completamente o inverso do Novo Testamento. João Batista. João Batista pregava onde? Aonde? E Jesus? Nas cidades, na multidão. João Batista vestia roupas de camelo, peles de camelo. Jesus, roupas finas. João Batista vivia retirado num zen. Jesus, nada de zen. Comendo com os pecadores, para aqui e para lá. De quem nós somos seguidores, irmãos? Chamar você para uma vigília, você vai. Bota a mãozinha aqui e vamos lá. Maravilha. Somos seguidores de quem? Parece mais seguidores de João Batista. Só que João Batista era seguidor de Jesus. Talvez estejamos enganados. Talvez estejamos enganados. Considere isso. Considere a possibilidade de você pensar que é rico e não ser. De você achar que você enxerga e você não enxerga. Considere a possibilidade de você achar que não precisa de mais nada e precisar do básico. Essa é a igreja de Laodiceia. Eles gostavam tanto da reunião da igreja, eles gostavam tanto da igreja, que colocou Jesus para fora. Jesus estava fora. A coisa vai ficar pior. Vai ficar pior. Eu acho bom que piore mesmo, porque assim aparece quem é e quem não é. Vai ficar pior. E isso é bom, né? Que às vezes nós temos a mania de só criticar X pecado. Só X pecado. Considere, talvez você seja cego, miserável, nu. Talvez você seja isso aqui. E o que eu faço, pastor? Abra a porta, ele está batendo na sua porta, ele está batendo lá, ó. Batendo na sua porta. Receba. Considere isso de verdade. Considere a possibilidade de você estar cego, miserável e nu, mesmo achando que tem tudo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Não saia do seu lugar agora. Abra sua boca. Renda-se na presença do Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno e não há outro como Ele.
Feche os teus olhos, abra a sua boca e se renda diante dEle. Se renda na presença dEle. Considera isso. Considera isso. Miserável, pobre, cego, nu. Considere essa possibilidade. E abra a porta para Ele. Abra a porta para o Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos. Abra sua boca. Renda diante do Senhor. Renda-se na presença dEle. Ô Jesus, fala com os teus filhos nessa noite. Fala conosco nessa noite, Senhor. Precisamos da tua presença.